Tem pessoas que estão cansadas, não de luta, mas de ter que ser fortes o tempo todo. E se você clicou nesse vídeo agora, não foi por acaso. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro esteja segurando algo que ninguém vê. Talvez você tenha parado de pedir ajuda porque percebeu que ninguém entende de verdade. Ou talvez você esteja vivendo aquele tipo de fé silenciosa, onde você continua acreditando, mesmo sem sentir nada. Hoje, este vídeo não é sobre força. É sobre o lugar onde Deus encontra quem já não aguenta mais fingir que está bem. Fica comigo até o final, porque o que vamos conversar aqui pode reorganizar a sua fé por dentro. A Bíblia nunca disse que o forte não cansa. Ela mostra, o tempo todo, pessoas cansadas, e mesmo assim, escolhidas por Deus. Existe uma ideia errada de que fé é ausência de fraqueza, mas na verdade, fé é permanecer mesmo quando a fraqueza aparece. O problema é que muita gente aprendeu a esconder o cansaço espiritual, aprendeu a continuar orando sem expectativa, a continuar indo à igreja sem presença, a continuar acreditando, só porque não sabe mais como parar. E é exatamente aí que Deus age. Quando Elias venceu os profetas de Baal, ele viveu um dos maiores milagres da Bíblia. Fogo caiu do céu. O povo reconheceu o Senhor. A vitória foi pública, poderosa, incontestável. Mas logo depois, Elias fugiu para o deserto. Sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Isso não parece contraditório? O mesmo homem que viu fogo cair do céu agora não tinha força nem para continuar vivendo. E Deus não repreendeu Elias. Não disse onde está a sua fé. Não disse seja forte. Deus fez algo muito mais profundo. Mandou Elias dormir, comer, e depois perguntou: o que você está fazendo aqui? Deus não começa cobrando força. Ele começa cuidando do cansaço. Talvez o seu problema não seja falta de fé. Talvez seja excesso de peso. Peso de responsabilidades. Peso de expectativa. Peso de ser referência para todo mundo. Peso de nunca poder cair. E Deus está dizendo hoje: você não precisa ser forte o tempo todo para ser meu. Se esse conteúdo está falando com você, se inscreva agora no canal. Esses vídeos são feitos para fortalecer quem está cansado, não para impressionar quem já se acha forte. Existe uma diferença enorme entre desistir e descansar. Desistir é parar de acreditar. Descansar é confiar o peso a Deus. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não chamou os fortes, ele chamou os cansados. A fé verdadeira não começa quando você tem forças. Ela começa quando você decide não carregar tudo sozinho. Ana, mãe do profeta Samuel, também estava cansada. Cansada do esperor. Cansada de ser comparada. Cansada de orar e não ver resposta. Ela não fez uma oração bonita. Ela derramou a alma, e o sacerdote achou que ela estava embriagada. Porque quando alguém ora com verdade, pode parecer exagero para quem nunca chorou de verdade diante de Deus. Mas Deus ouviu Ana. E o interessante é que a Bíblia diz que depois do orar, o semblante dela mudou, antes mesmo do milagre acontecer. Porque às vezes Deus não muda a situação primeiro. Ele muda o coração para sustentar a espera. Talvez você ainda não viu a resposta. Mas se você está aqui, é sinal de que Deus ainda está trabalhando dentro de você. E isso é milagre também. Agora, se você puder, feche seus olhos. Por um momento, ore comigo. Senhor, eu chego diante de Ti sem máscaras, sem tentar parecer forte, sem palavras bonitas, só com o que sobrou em mim. O Senhor conhece o meu cansaço, conhece as noites mal dormidas, conhece os pensamentos que eu não conto a ninguém. Hoje eu entrego esse peso em Tuas mãos. Eu escolho descansar, mesmo sem entender tudo. Renova minhas forças, não como o mundo renova, mas como Teu Espírito pode fazer. Se existe algo em mim que está ferido, cura. Se existe algo que está pesado, alivia. E se existe algo que eu não consigo mudar, me ensina a confiar. Amém. Se você sentiu paz agora, isso não é emoção.
É a presença de Deus tocando onde ninguém toca. E eu preciso te dizer algo importante. Deus não se afasta quando você cansa. Ele se aproxima. O cansaço não te desqualifica. Ele revela que você é humano. E dependent. E dependência, na fé, não é fraqueza. É maturidade espiritual. Talvez esse seja o tempo de parar de lutar sozinho. Talvez esse seja o tempo de descansar em Deus sem culpa. Talvez esse seja o tempo de entender que ser forte o tempo todo não é bíblico. Deus não te chamou para aguentar tudo. Ele te chamou para confiar. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que está tentando ser forte demais sozinho. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé. E lembra, descansar em Deus também é um ato de fé.